Oi, pessoal, um século depois estou aqui de novo para falar com vocês. Tanta coisa aconteceu nos últimos tempos, não sei quantos sabem, eu tive burnout em 2023. Burnout, tem várias formas de pronúncia que eu nem sei qual é a correta. Só sei que o resultado é o mesmo, né? É uma exaustão que chega a sintomas de pânico, podemos dizer assim. Foi tão terrível no meu caso que ele fez com que a minha intolerância à frutose, que eu já tinha percebido que tinha uma certa ligação, sabe, da intolerância com a minha ansiedade. Então eu já sabia que não era a ansiedade que causava a intolerância, mas quando eu estava mal, assim, muito ansiosa, naturalmente o corpo começava a rejeitar mais, né, os alimentos. E nesse período intensificou assim no nível hard, de não conseguir comer quase nada mesmo, praticamente nada. Tudo me fazia mal, tudo me dava ânsia e os sintomas da ansiedade se misturavam com os sintomas da intolerância, por fim eu já não sabia nem quem eu era mais. E foi bem difícil, isso foi no final de 2023. 2024 eu tentei, me reerguer, comecei a trabalhar em outra escola, né, como professora. No final do ano eu saí de novo, terminei o ano, quis terminar porque no ano que eu fiquei ruim, né, na escola que eu tava, eu consegui trabalhar até outubro. Em outubro deu PT no corpo e aí não deu para continuar. A escola nem perguntou se eu tava viva, colocou outra pessoa no lugar e vida que segue. Em 2024 eu encontrei um outro local que, sabendo que eu tinha tido burnout, me receberam assim mesmo. Eu consegui, dentro ali das minhas condições, né? Eu consegui fazer um bom trabalho, eu considero assim que eu fiz um bom trabalho, consegui finalizar o ano, só que eu fechei o ano sabendo que não daria para continuar. Voltei para minha primeira profissão, que é o serviço social, só que mesmo assim ainda tinham resquícios, sabe? Então o ambiente de trabalho me gera assim uma ansiedade absurda, não só as demandas, mas o fato de estar ali. E a intolerância foi virando uma bola de neve, até que chegou ao ponto de que eu comecei a ter problemas seríssimos com anemia. A minha ferritina, teve um exame que eu fiz no ano passado também, final do ano passado, que a minha ferritina estava 5. 5. Que ser humano fica com a ferritina 5, sendo que o normal é ali por volta de 100, né, mais ou menos, eu acredito que é acima de 80, algo do tipo. A minha tava 5. Eu tava assim, vegetando, sabe? Eu não tinha força pra nada, literalmente nada. Eu pensava, gente, eu tô com depressão, é alguma coisa relacionada ao burnout ainda, mas não, era a ferritina que tava muito baixa. E quando eu comecei a tomar Noripurum, né, medicação na veia, repouso de vitaminas de forma medicamentosa e tudo mais, eu vi que pouco estava ajudando. E eu falei, gente, mas será que tem mais da ansiedade do que eu posso imaginar? E conversando com a psiquiatra, ela, assim, o psicólogo e a psiquiatra já tinham notado, já tinham me dado indícios da questão do TDAH. Só que eu, como professora, eu estava muito acostumada com o TDAH que sobe na cadeira, que sobe no teto, que pula em cima das outras crianças, que toca o terror, né? Inclusive, eu me dou muito bem com eles, todos eles. TDAH e autismo, assim, ó. Graças a Deus, em sala de aula, né? Não vou falar da vida no geral, porque não tenho propriedade para falar disso. Mas dentro da sala de aula eu tenho uma certa facilidade, mesmo porque eu tenho psicopedagogia também. Então, juntando a pedagogia com a psicopedagogia, eu meio que entendo a cabecinha deles, sabe? E respeito muito as limitações, respeito o tempo. E assim eu fiz, né? Eu comecei a ver se tinha alguma chance de ter também TDAH. De início eu recusei, falei, nada a ver. Depois eu comecei a ver, falei, gente, essa ansiedade exagerada, essa dificuldade de lidar com a mudança com os imprevistos, né? Com ordens, com pressão. Falei, cara, pode ser. O hiperfoco, que eu tenho várias coisas, quando eu tenho hiperfoco eu não consigo sair daquilo. E já quando eu não tenho interesse, é uma tortura continuar fazendo.
E por mais que algumas pessoas digam que hoje em dia tudo é TDAH, né? Tem muita gente que diz, hoje em dia tudo é TDAH. Não é não, gente, não é não. Isso é falta de informação, porque existem sinais que todo mundo vai ter um sintoma ou outro de forma isolada, tanto do autismo quanto do TDAH, quanto de outras neurodivergências. Mas o neurodivergente mesmo, o TDAH de fato, o autismo de fato, ele tem, não é só um sinal não, são vários. Isso causa um sofrimento, isso atrapalha a vida, o funcionamento da vida. E aí eu fiz uma avaliação neuropsicológica para ver se de fato era ou não, né? Se podia ser traço do autismo, algo do tipo. E tá lá a confirmação, né? Então deu ali altas habilidades e o TDAH. As altas habilidades não deu ainda o suficiente para falar, é superdotada, não. Foi bem assim, num limite ali do normal, que é o comum, né, da população, pro superior, mas ainda tranquilo. Só que o TDAH deu, assim, lá em cima, tanto impulsividade, né, quanto a dificuldade de regular as emoções, e eu acho que o burnout foi só, assim, o ápice, só a gotinha da água, sabe, que faltava pro copo derramar. Então, eu já vinha com sobrecarga de trabalho enorme, assim, sem respeitar os meus limites, sem cuidar da saúde mental como deveria. E aí já tem a saúde física, que é a intolerância, né? E aí, quando veio a questão da anemia, gente, me derrubou de tal forma. Eu emagreci tanto que a pessoa que já é magra. Aí eu emagreci mais ainda. E ainda estou nesse processo do tratamento, comecei a tomar medicação para TDAH. Tô me sentindo bem mais zen, assim, mais paz e amor, sabe? A mente tá mais tranquila. Só que ele me trouxe um sintoma que eu não esperava, que é a ânsia. Então, para quem já vive com isso, ter mais um remédio que causa ânsia no estômago, é terrível. Então, assim, eu vivo, tô enjoada sempre, não sei se isso é só porque é o início, né, tô no primeiro mês, ou se vai continuar ficando assim. Mas, de qualquer forma, eu tô vendo que a intolerância à frutose, ela tá, sim, ligada a questões mentais, psicológicas. Não significa que todo mundo tenha uma raiz psicológica, né? Eu nem sei se psicológico seria o termo ideal para esse caso. Mas, quando nós não estamos bem psicologicamente, algumas áreas da nossa vida podem ser afetadas. Como, por exemplo, sentir dores no corpo. Tem pessoas que sentem muitas dores no corpo. Outras pessoas comem demais, têm distúrbio na alimentação. Outras têm o distúrbio no sono, não conseguem dormir direito. E por aí vai. E no meu caso, especificamente, ele atrapalha o funcionamento do meu intestino e do meu estômago. Então, eu vejo que nesses períodos que eu não estou bem, meu intestino começa a rejeitar a frutose com total intensidade, sabe? E então, eu entendi que eu tenho que cuidar de ambas as partes, como diz o tripé, né? Saúde mental, saúde física e uma terceira que eu não tô lembrando. Enfim, não sei se é espiritual, acho que é espiritual. Mas, de qualquer forma, eu não desisti porque a gente não tem opção de desistir, né? Muita gente fala, nossa, é difícil, né? Ser forte. Qual seria outra opção? A não ser forte, né? Então, mexeu muito com a autoestima, eu tenho emagrecido muito, acho que agora eu tô com 46 quilos. Já estive nesse peso, né? Já não é novidade pra mim, mas eu tenho 1,60 e tenho hoje 34 anos. Então, 34 anos com 1,60 m, eu devia estar acima dos 50 quilos. Estou com 46, mas é o que eu tô conseguindo fazer. Então, aos pouquinhos, eu tô tentando diminuir o glúten, que é uma coisa que eu sempre ingeri muito, comi muito pão. Então, por indicações aí de uma amiga, eu tô tentando fazer esse desafio de retirar o glúten.
e sumi aqui. Peço desculpas pra vocês, mas é porque às vezes a gente fica até triste, sabe? De ficar dando essas notícias. Eu queria tanto encontrar, assim, um antídoto, uma cura, uma novidade, assim, extraordinária, que fosse facilitar a vida de vocês, mas não é esse o caso, né? Então, vou pelo menos compartilhar o que tá acontecendo atualmente. Não tô querendo dizer que todo mundo tem intolerância, é neurodivergente também, tá, galera? Às vezes você não é TDAH, não é autista, mas é ansioso, tá sobrecarregado, é uma pessoa estressada, nervosa, briga por tudo. Então, essas questões, se você conseguir controlar o emocional, talvez possa te ajudar a controlar também o físico. É a dica do dia, tá bom? Não vou prometer mais que eu vou aparecer logo, porque sempre que eu prometo eu sumo e apareço um ano depois. Mas bom que vocês vão vendo aí os vídeos, né, de forma retroativa. Perdoe também, gente, porque como vocês já viram em outros vídeos, e quando a inspiração vem, nem sempre eu tô arrumada, maquiada, sabe? Então, do jeito que vem aqui à vontade, eu falo pra vocês, mas eu sei que vocês estão focados no assunto, né? E não na minha cara. Então é isso aí, galera. Estou deixando a sala de aula, já vi que pra mim não me faz bem, não dá. O serviço social que eu tentei também mexe muito com questões, é pesado. Se tiver assistente social aqui, vai entender. A pessoa, além de gostar, ela tem que ter um psicológico muito bom. E no momento eu vou optar por coisas mais assim, fazer um bico, algo mais terceirizado, para que eu possa ter tempo para cuidar da minha saúde. Graças a Deus, meu esposo colabora com isso, né? Concorda com essa questão. Então, meus pais também, eu tenho esse privilégio, tenho que agradecer a Deus por eu poder ter esse tempo para descansar, porque eu sei que nem todo mundo tem. Mas se você não tem esse tempo para retirar, para tirar aí quem sabe um ano sabático, como o pessoal diz, tenta pelo menos levar a vida um pouco mais leve, ou trocar de serviço para algo que seja menos pesado para você, tá bom? E vou estar aqui sempre na torcida, estamos juntos, nós vamos vencer. Devagarzinho a gente chega lá, viu? Beijão.